Olá, programadores! Eu sou o professor Yuri e essa é mais uma videoaula minha aqui na internet sobre programação. O tema de hoje são funções em C. A gente vai ver aí uma breve introdução sobre modularização e também escopo de variáveis. Antes de começarmos, estamos aqui com o CodeBlocks aberto. Iremos falar um pouquinho sobre funções. Bom, funções são pequenos pedaços de programa que a gente pode utilizar em nossos programas a fim de dividir esse programa em partes. Funções também podem ser utilizadas para evitar repetição de código, de um mesmo trecho de código, por exemplo, um cálculo específico, etc., em várias partes do programa. O que acontece? Em vez de você repetir aquele mesmo código em várias partes do seu programa, você pode fazer uma função que faça aquele cálculo, aquele processo, certo? E depois, nessas partes do programa, você simplesmente faz a chamada da função, evitando assim que aquele cálculo, aquele processo que pode ser complexo, tenha que ser copiado e colado nesses diversos trechos. A gente vai abordar isso melhor quando vê a parte de parametrização e argumentos de funções. Então, primeiramente, temos uma função que a gente já utiliza muito, é a nossa função main. A função main é a nossa função, o nosso programa principal. Toda função, para ser declarada na linguagem C, ela precisa ter um nome, abre e fecha parênteses, e um bloco de chaves. Esse bloco de chaves, o mesmo utilizado no if, else, no while, do while, for, são as estruturas de controle que nós já vimos. Em princípio, até aqui, você deve ter utilizado então somente a função main. Porém, a gente pode declarar funções novas e fazer a divisão do nosso programa em pedaços maiores. Em vez de termos programas grandes, temos programas divididos em partes menores. Isso, então, nós estamos falando aqui de modularização. Vamos pegar o seguinte exemplo, então, de modularização. Imagine o seguinte, nós temos aqui um pequeno programa feito para calcular o fatorial de um número. Certo? Aqui a gente pode observar, Então, o que é feito? É declarado uma variável n, é lido essa variável n, certo? Que é para ser depois vamos calcular, e depois é calculado, então, o fatorial desse n lido, Então, temos aqui as variáveis i e fat. Fat já inicia com 1, com valor 1. E aí esse for aqui contando de 2 até o n, multiplicando, fazendo fat recebe fat vezes i. Então, é o cálculo, vai calculando e acumulando o fatorial na variável fat. E no final ele imprime o valor da variável fat. Isso aqui é o cálculo do fatorial. Agora pegamos um outro programa aqui. O programa para cálculo, para verificar se um número é um número primo ou não. Então, aqui é lido um número, um número inteiro. É atribuído uma variável indicando que o número é primo, que por enquanto não foi encontrado um divisor. É feita a procura do divisor, certo? E se caso ele encontre um número que seja divisível, por um deles, ou seja, se ele encontrar um número no qual o n lido é divisível, ele indica que o número não é mais primo. E aí finaliza a procura e depois ele então verifica o status da variável é primo. Então, se for é primo é verdadeiro, ele imprime que o número é primo, se não, ele imprime que o número não é primo. Bom, agora imagine o seguinte, nós queremos fazer um programa que tenha um menu, um programa que tenha um menu e que a opção 1 ele faça um cálculo de fatorial, ou seja, ele execute este programa aqui, que peça um número e calcule o fatorial, e a opção 2, então ele peça o número e verifique se é primo. E, obviamente, a opção 0 encerra o programa. Bom, então iremos aqui no CodeBlocks e construir esse nosso menu. Bom, então, esse programa com o menu, eu já construí ele aqui para que a gente não precise gastar tempo no vídeo escrevendo ele. Basicamente ele tem um do while, que fica repetindo o menu,
E dentro desse menu ele vai imprimir, né, o rótulo menu, as opções 1 e 2, né, a opção 1 calcula fatorial, 2 verifica o número primo, 0 sai, né, a terceira e última opção. Ele imprime ali a opção e faz a leitura do número inteiro, né, a variável opção que é o int. E aí depois ele faz aqui um switch case, para verificar qual opção que foi digitada. 1, 2, 0, ou nenhuma delas ele imprime que a opção é inválida, né? Então, o que a gente poderia fazer, né, para que esse programa aqui executasse o cálculo de fatorial no 1 e opção 2 o cálculo do número primo? Bom, você poderia dizer que a gente poderia vir aqui, copiar esse código, né, do fatorial aqui, vir aqui, colar ele aqui, né, certo? E fazer a mesma coisa com a opção 2, né, com o número primo. Vamos fazer aqui também. Vamos copiar e colar. Corrigindo a indentação aqui, o recuo, né, certo? Bom, isso aqui seria uma forma de fazer. Porém, isso aqui nós temos, além de ser uma gambiarra, né, que nós estamos fazendo aqui, olha só que código complexo que ficou, né? Observem também que a gente vai ter problemas aqui, né? A variável n está sendo declarada 2 vezes dentro do mesmo bloco aqui, ó, certo? Então isso aqui vai dar problema, com certeza, né? Um programa está interferindo no outro. Bom, para que isso não aconteça, a gente utiliza a técnica de modularização, que seria o quê? Vamos retirar isso aqui fora, voltar ao que era antes, né? Ctrl Z, aqui, e nós vamos então criar funções para cada opção do menu. Vamos aqui criar então essas funções. Vamos chamar aqui então de cálculo fatorial. Criamos a função então cálculo fatorial. Observe o nome cálculo fatorial, abre e fecha parênteses, um abre chave e fecha chave. E tudo que a função cálculo fatorial fará estará aqui dentro. Agora sim, a gente copia esse programa, né, que nós tínhamos aqui, dentro, né, copiamos então esse programa que estava aqui, né, no programa fatorial.c, copiamos ele aqui para dentro. Ó, observe, agora então temos uma função cálculo fatorial que pede o número, né, lê o número, faz o cálculo do fatorial e imprime ele na tela. E aí nós aqui no case 1, onde ele executa quando a opção é 1, nós fazemos a chamada da função cálculo fatorial. Observem que a chamada da função é o nome da função, abre e fecha parênteses, né? A mesma forma como ela foi declarada aqui embaixo. Tá? Isso é importante, é igual ao nome de variável. O nome de função ele tem as mesmas regras da declaração de variáveis. Não utilize cedilha, não utilize acentos, não utilize espaços, certo? Seguido, então, na verdade, de um abre e fecha parênteses. Tá? Então, aqui o nosso programa já está pronto para executar o cálculo de fatorial, né? O que vai acontecer aqui? Na realidade, quando for escolher, a opção for igual a 1, né, será chamada a função, então, cálculo de fatorial, que executará exatamente tudo o que está aqui dentro da função cálculo fatorial, né? Então, o que acontece? O programa, né, vem executando, né, aqui dentro da função main, imprime as opções de menu, faz a leitura da opção, espera você digitar o valor da opção no teclado, compara a sua opção, se ela for número 1, ela chega aqui na linha 19, né, e tranca aqui, ele trava aqui, paralisa aqui a execução, né? A execução, o fluxo do programa então se desloca lá para dentro da função fatorial, são executados aqui essa impressão, digite o número na tela, leia o número, né? Limpa o buffer do teclado, faz o cálculo do fatorial, imprime na tela e, ao chegar no final da função cálculo fatorial, a execução do programa retorna para cá, para a linha 19, onde havia parado, né? Segue para o próximo comando, é o break finaliza o switch, e então vem para cá, imprime 2 quebras de linha, compara essa opção diferente de 0, e aí volta a imprimir o menu novamente. Então,
Vamos executar essa opção do programa. Vamos executando então o programa. Está aí, né? Nosso menu, opção 1, calcula fatorial, 2, verifica o número primo, 0, sair. Aí digitamos, por exemplo, o número 1. Digite o número inteiro. Nesse exato momento, ele está executando aqui, esse scanf. Observe, né? O programa está, a função main está paralisada aqui, né? Vamos chamar assim, paralisada, né? E agora quem está executando é a função cálculo fatorial. Né? Ele está aqui nesse scanf. Vamos digitar aqui então o fatorial. Por exemplo, fatorial de 5, vai ter que dar 120. Então tá lá, fatorial é 120, né? Ele fez o cálculo, imprimiu na tela e ao chegar ao final da função cálculo fatorial, ele volta para cá e aí continua aqui dentro do while. E aí, então, agora vamos fazer a mesma coisa com o número primo na opção 2, né? Tá? Vamos copiar aqui, né? Vamos criar a função verificar primo. Criamos a função verificar primo. Colamos aquele código que nós já tínhamos do programa que verificava números primos. E agora viemos aqui na opção do case 2 e chamamos a função verificar primo. Abre e fecha parênteses. Pronto. Né? Agora o nosso programa está pronto para executar a opção 2 também, que antes não fazia nada. Vamos digitar a opção 2. Digite um número inteiro. O número é o número 9. Bom, 9 número não é primo. Né? Novamente, vamos executar de novo a opção 2. Novamente, ele entrou na função, né? verificar primo. Vamos digitar aqui um outro número, 17. 17 é um número primo. Sim, 17 é um número primo. E assim por diante. Vamos calcular o fatorial. O fatorial de 4. O fatorial de 4 é 24. E assim sucessivamente. Observem que ele entra e sai da função. Né? Entra, faz o que é pedido na função, sai, volta e executa novamente o menu. Né? Então, o que nós fizemos aqui? Isto aqui a gente aplicou modularização. Em vez de nós fazermos tudo dentro da função main, né? Colocar todo o código nosso dentro da função main, nós dividimos o programa em partes. Né? Então, ou seja, a função main é responsável somente pela aqui a configuração para português, né? Pela impressão do menu de opções, né, e pela repetição desse menu. Porém, quando nós chamamos uma opção do menu, quem executa isso é uma outra função. Né? Isso aqui também é muito parecido com a técnica chamada dividir para conquistar. Né? Você tem um grande problema, em vez de você resolver todo ele, você resolve ele em partes. Né? Então, nós tínhamos já resolvido o programa cálculo de fatorial. Nós já tínhamos resolvido, né, o problema de verificar se o número é primo, certo? E agora, então, nós tínhamos um problema que tínhamos um menu, precisávamos de um menu para esse programa, né? E está aqui o menu. O menu está na função main, o cálculo do fatorial está na função cálculo fatorial e o cálculo e a verificação, né, do número primo está na função verificar primo. E aí nós temos então 3 funções diferentes. Por que isso aqui, outro motivo para dizer por que isso aqui é melhor do que colocar tudo na função main. Observe que nós temos variáveis aqui, né? Lembra quando eu comentei que essa variável n ia dar problema se colocássemos tudo aqui dentro do main? Né? Ela ia dar problema porque ela estava nos 2 programas. Pois então, quando colocamos tudo dentro da função main, nós podemos criar um sério problema com as variáveis, que é usar as mesmas variáveis em várias partes do mesmo programa, quando elas na verdade não têm relação entre si. O cálculo do fatorial não tem relação com a verificação se o número é primo. Mas, se utilizarmos as mesmas variáveis, tanto para um quanto para outro, né, naquele exemplo anterior que nós tínhamos, quando estava tudo aqui dentro do main, corremos fatalmente o risco de um processo, que é o cálculo fatorial, interferir posteriormente na verificação de um número primo. Da forma como está aqui agora, os problemas estão totalmente isolados. O menu não interfere no cálculo do fatorial, nem na verificação do número primo.
E a mesma coisa com o cálculo do fatorial, ele não interfere no menu e não interfere no cálculo do número primo. E a mesma coisa com a verificação do número primo, ele também não interfere em nenhuma das outras duas ações, nenhuma das outras duas partes do programa. Então, modularização, né, ele facilita a construção de programas complexos, dividindo ele em pequenas partes. Bom, e agora vamos falar então sobre escopo de variáveis. Vamos pegar aqui agora um outro exemplo. Imagine um programa que a gente queira, tendo com o menu, né, tenha duas opções. Tá? Uma opção a gente lê um vetor e numa segunda opção a gente imprime esse vetor. Bom, eu já montei aqui, né? É um menu similar àquele do exemplo anterior, só que agora a opção 1 faz a chamada, né, da função ler vetor, e a opção 2 faz a chamada da função imprimir vetor. A opção ler vetor está aqui. Ela tem um vetor aqui de 5V, né, um vetor V de 5 posições, e faz a leitura desse vetor, né, desses 5 valores, certo? Enquanto que a opção imprimir vetor, que é a opção 2 do menu, né, a chamada da função imprimir vetor, a função imprimir vetor, então, ela faz o quê? Ela também tem um vetor e ela imprime os valores desse vetor. Mas nós temos um problema aqui, né? O problema é que, na verdade, cada função tem a sua própria variável. As variáveis declaradas dentro de uma função pertencem somente a elas. É o caso do exemplo anterior, né? Quando a gente tinha a variável n, cada função lá do cálculo do fatorial e da verificação do número primo tinha a sua própria variável n. E cada variável n ali era uma variável diferente. Aqui a mesma coisa. Significa o seguinte, que quando aqui ler o vetor v, né, de 5 posições, né, esse vetor v não será o mesmo impresso, tá, pela função imprimir vetor, porque ambas as variáveis v e i também, né, ambas as variáveis das duas funções são variáveis locais, né? O que significa variáveis locais? Elas existem e são acessíveis somente dentro do bloco de abre e fecha-chave de onde elas estão declaradas, né? Inclusive, por exemplo, eu poderia declarar uma variável x aqui dentro do for. Ó. Essa variável x só é existente dentro do bloco de abre e fecha-chave no qual ele existe. Tá? Fora do for, a variável x não é acessível, ela não existe. Então, se eu chamar x aqui, isso aqui causará um erro, né? Tá? Bom, então, retornando ao exemplo, como a gente faz, então, para que, né, a função ler vetor, né, chame, certo, este vetor, né, leia os valores deste vetor, e a função imprimir vetor imprima os valores do vetor. Para isso, a gente precisa usar o conceito de variável global. Então, o que seria variável global? Seria a declaração de uma variável, ou mais, né, as variáveis globais, fora de qualquer função. Então, vamos declarar v aqui no topo do nosso código fonte. Ó. Então, agora o nosso vetor v é uma variável global, porque ele está fora de qualquer função. Significa o quê? Que todas as funções agora conhecem essa variável v, e ela é a mesma para todas as funções. Para a função main, para a função ler vetor e para a função imprimir vetor. Uma coisa que é importante é, ela é enxergada, essa variável acessível, né, para todas as funções que estão abaixo da sua declaração. Então, agora que declaramos ela global, vamos excluir as variáveis v, os vetores v locais. Isso porque, né, não basta só declarar a variável como global. Se houver uma variável de mesmo nome localmente, né, a hora de acessar essa variável, por exemplo, aqui na linha 55, ele irá acessar a variável local v e não a variável global que está declarada lá em cima. Então, é importante, né, nós removermos essas duas declarações. Agora sim,
a variável v chamada, acessada aqui na linha 54 e a variável v acessada aqui na linha 45, essas duas chamadas, no caso, né, são referentes à mesma variável global, que está declarada na linha 4. Agora sim, o nosso programa irá funcionar corretamente. A função ler vetor irá ler a variável v, né, o vetor v global, e a função imprimir vetor irá imprimir este vetor. Executando o programa, então. Ó, ler vetor. Vamos executar a opção ler vetor, que é a opção 1. Vamos digitar 5 valores. 10, 20, 30, 40, 50. Agora vamos imprimir este vetor. Olha lá. Os valores do vetor são 10, 20, 30, 40 e 50. Vamos ler novamente. Vamos colocar tudo 1. E agora vamos imprimir este vetor. Ó. Ok? Então, assim, né, assim nós declaramos, então, né, fizemos o uso de variável global e vimos a diferença entre variável global e variável local. Uma coisa que é importante aqui observar é, né, que V, neste contexto, como ele tem que ser acessível às duas variáveis, tem que ser acessível às duas funções, né, ler vetor e imprimir vetor, né, ele precisa ser declarado como variável global. Mas você poderia estar perguntando, mas professor, eu não deveria declarar o i também como global, já que ele é acessível aqui embaixo também, ó? Ele é utilizado nas duas funções? E a resposta é não. Por que não? Pelo simples fato de que o i ele é utilizado neste for, né? No caso do contexto da função ler vetor, ele é utilizado neste for. Ao terminar este for, o seu valor não importa mais, né? Ou seja, ele não precisa ser guardado, né, para ser utilizado posteriormente. A mesma coisa aqui no imprimir vetor. Né? A variável i declarada na linha 50 é utilizada somente como variável contadora, né, dessa estrutura for aqui, ó, né, entre a linha 53 e 55. Quando essa estrutura termina, esse for termina, não é mais necessário guardar os valores da variável i. Né? Então, não se deve, não só não é necessário, como se diz que não se deve declarar, né, a variável i, neste caso aqui, como global. Tá? Aqui, por que não se deve fazer isso? Né? Porque assim você evita, né, de que uma função intervenha na outra. Certo? Então, a variável v, que é o vetor, essa sim precisa, né, armazenar os valores e permanecer armazenado aqui na saída de uma função e na entrada da outra. Né? Então, por exemplo, ler vetor lê os valores aqui, e aí a função imprimir vetor imprime estes valores aqui. Certo? Então, né, existe aí uma grande diferença, né, de aplicação da variável i para a variável v. Ok? Tanto é que o i aqui, né, poderia ter outro nome, né? Aqui eu poderia, por exemplo, chamar o i de n. Vamos usar esse exemplo aqui, né? Ó, e o programa irá continuar funcionando. Agora, a variável v não. Se eu troco a variável v aqui, eu terei que trocá-la aqui também, né? E trocar aqui também, para que o programa não só compile, mas continue funcionando com a lógica que ele tem, né? De que uma função lê os valores e a outra imprime. Certo? Os mesmos valores que foram lidos por ler vetor. E essa foi a nossa videoaula sobre funções em C. Foi apenas uma aula introdutória onde nós vimos a introdução, né, a modularização e escopo de variáveis. Numa próxima videoaula nós veremos passagem de parâmetros, argumentos e protótipos de função. Até lá!